Salve, salve, galera da Comunidade Plus! Você está acompanhando essa nova lição, que já não é mais tão nova. E depois da sexta-feira, nós temos sempre um texto para alimentar o nosso PG Jovem, para alimentar a nossa comunidade com altas e boas reflexões. Eu sou o Didio, líder de jovens da Associação Paulistana aqui na União Central Brasileira, e ao meu lado estou com o meu chefe amado, Pastor Cândido, líder de jovens do estado de São Paulo. Pastor. E aí, Didio, muito bom estar aqui com vocês. Esse bate-papo aqui tem me abençoado e eu espero que seja assim também cada vez que você reunir os jovens da igreja aí numa casa, num lugar especial, para o seu pequeno grupo também. Ao lado do pastor Cândido, nós temos o pastor Elbert. Ele é líder de jovens da PSO, ele é o meu pastor também, padrinho de ordenação. Dá o seu salve, pastor. Um abraço, galera. Prazer estar aqui com os meus amigos. De fato, eu fui padrinho do pastor Didio. Ele foi ordenado. Foi muito uma bom. Alegria, uma honra, né? Saber que eu ordenei. Honra pra mim. Esse indivíduo santo, impoluto. Foi muito bom, viu, pastor? Nós trabalhamos juntos no IASP, né? Agora o NASP Hortolândia há 4 anos. E ao seu lado está o pastor Everton, líder de jovens da Paulista Oeste. É isso aí, prazer estar com vocês aqui, amigos, uma honra a gente crescer junto no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, pastor. Agora, o nosso tema da Comunidade Plus, metáfora viva, o texto Quem lerá será o pastor Everton. Vamos lá, o texto base então é Mateus capítulo 5, verso 16, que diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Muito bom. Esse texto que nós vamos ler e conversar com a nossa comunidade, com o nosso PG, foi escrito pelo pastor Didio Georges Omes Mora, o nosso líder da Paulistana. Eu aposto que a galera na sexta-feira ali, ó, já está postando nos stories, marcando o pastor Didio, como tem feito com todos os textos muito bons aqui do nosso grupo. E a gente vai falar sobre frutos, não é? Então, uma das imagens que o Evangelho traz para o resultado de um encontro com Jesus é frutos. Nós recebemos dons do Espírito, mas nós também produzimos frutos como resultado da ação do Espírito na nossa vida. Então, Didio, eu queria começar com você, ouvindo sua opinião sobre como é que a gente pode avaliar a qualidade dos frutos que a gente está produzindo. Porque, veja, nós, como seres humanos, sempre estamos produzindo frutos. Sejam bons, sejam maus, enfim. Como é que a gente avalia a qualidade desses frutos? Muito bem, pastor. Tentando responder um pouco dessa pergunta, que tem acho que algumas respostas certas. A gente imaginar qual é o conceito de bênção, de fruto, à luz da Bíblia. E eu acho que uma das melhores maneiras da gente avaliar isso é se o que eu estou produzindo, o meu dom, o que eu ganhei de presente, está atingindo o horizonte de alguém, né? Se esse fruto está abençoando alguém. Todos os frutos, ou acho que assim, a prosperidade à luz da Bíblia, ela cai por terra quando eu guardo, quando eu deixo debaixo do pano, ou quando eu deixo debaixo do cobertor. O sal, se ele não salga a comida, se ele não preserva a comida, ele serve para ser pisado pelos homens, né? Então, se eu ganhei de graça, se eu reconheço que isso faz parte, enfim, do meu DNA, isso deve, de alguma forma, atingir a vida de quem caminha comigo. Eu acho que fica muito claro em alguns exemplos bíblicos, né? Abraão, ele é abençoado, se tu uma bênção e um canal de bênção para todas as famílias, né? Abençoe com os seus dons, frutifique para os outros. No Novo Testamento, a igreja começa, ela subsiste, ela existe quando ela divide o pouco que ela tem com quem não tem nada. Então, essa ideia de que o meu fruto, o que eu tenho, o que eu sou, ele deve servir para abençoar a jornada e o caminho de alguém. É um fruto de ótima qualidade. Eu recebi de Deus e eu também dou. De certa forma, a gente percebe que a nossa vida de frutos tem a ver muito com a nossa vida em missão. Exato. Né? O nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida em missão. Né? Ellen White fala sobre isso quando ela diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Então a gente percebe que se a nossa vida não der frutos, é porque ela não está cumprindo o seu propósito.
Porque o nosso propósito é amar e servir. Né? Eu acho que vai de encontro aí com aquilo que você acabou de colocar. E nasce de dentro da gente. É uma obra de Deus que nasce e ela é externalizada. Ela sempre abençoa alguém. Qualquer fruto do Espírito abençoa alguém. Seja a minha paciência, a minha bondade, tudo que eu consigo externar com aquilo que Deus fez em mim vai abençoar a vida de alguém na minha conversa, no meu trato, na minha missão, enfim. Então eu olho para esses frutos que eu estou produzindo e esses frutos eles têm que me tornar mais parecido com Deus. Tem que, como você disse, tem que abençoar outras pessoas. Então só vai ser possível abençoar outras pessoas se isso me torna mais semelhante a Jesus. E eu acredito que nessa metáfora aqui, né, dos frutos, para que esse fruto surja no nosso coração, esse fruto ele é consequência da recepção da palavra de Deus. É a ação divina no meu coração. Então eu queria, pastor Elbert, como é que a gente pode preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus, a fim de que ela dê frutos bons na nossa vida? Você falou uma coisa importante, pastor Cândido, dar frutos bons, né? Quando você tem uma raiz que não está legal, naturalmente os frutos não serão bons, serão frutos podres, né? Frutos que não estão adequados para o alimento. Então, quando você fala sobre preparar o coração, tem uma frase que diz assim: limpe a fonte e as águas sairão puras. Nós temos que buscar a cura interior, nós temos que buscar essa restauração que só Deus pode fazer em nossa vida. É impossível eu demonstrar alguma coisa boa, ou de fato ser uma pessoa que faça diferença na vida de outros, se internamente essa cura, essa transformação, ela não aconteceu. Não é? Então, nós temos duas naturezas. Né? Quer dizer, todos nós nascemos com uma natureza, que é a natureza carnal. Certo. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando a gente coloca Cristo no nosso coração, aí Deus ele passa a agir através de nós por essa natureza espiritual. Amém. E aquela que eu alimentar mais é a que vai sobressair sobre a outra. Então, se eu alimento muito a minha natureza pecaminosa, a minha natureza carnal, aquelas coisas que não estão voltadas para o reino, naturalmente eu vou ter menos forças para dar bons frutos, para produzir bons frutos. O contrário é a mesma coisa. A leitura da Bíblia, a minha oração, meu tempo devocional, o meu convívio com pessoas de bem, né? Um ditado que diz assim: diga com quem tu andas que eu lhe direi quem és. Então, tudo aquilo que a gente faz que é bom, que é de boa índole, né? Que é de boa fama, vai alimentar a minha natureza espiritual e isso vai me fortalecer para subjugar a outra. Então, os frutos estão muito ligados à condição do coração, portanto, a condição, da raiz que está boa ou não. Perfeito. Foi muito bom esse momento aí. Fiquei emocionado. Mas que legal. Tá tudo certo? Inclusive, a produção falou que tá tudo certo. Então... Ó a tirinha da lição. Olha como evidencia a raiz, né? Que ele acabou de dizer, para depois produzir os frutos. Exatamente. Eu gostei também dessa tirinha. Claro, a gente conversa sobre ela na escola sabatina, mas dá um link aí no pequeno grupo, que ali é como se tivesse os frutos, né? É o Caleb, é a mão servindo, é doando, é abraçando e tal. Sim. Então, pastor Everton, colocar para ti essa questão aqui. Como é que os meus frutos, eles estão impactando? Sei que o pastor Didio colocou assim, né? O propósito dos frutos e tal, abençoar. Mas, de maneira prática, como é que nossos frutos podem abençoar essas outras pessoas? Pastor, até inclusive eu queria ler um texto aqui de João capítulo 15, ele é extraordinário. Verso 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Então, esse texto mostra para nós que não existe um discipulado autêntico sem produção de frutos. Certo. Então, é uma exigência do discipulado a produção de frutos. E como então a gente pode impactar essas pessoas?
Eu acredito que o fruto, a cada vez que a gente está conectado com Cristo e ele vai produzindo naturalmente isso dentro do nosso coração, é do interior, então, como diz o nosso roteiro aqui, né, Didio? É do interior para o exterior. E isso vai crescendo e tomando proporções que a gente nem imagina. É igual você atirar uma pedrinha no lago e aí faz uma pequena onda do lado, uma maior depois, outra maior depois. Ou seja, os frutos que nós estamos produzindo pelo intermédio do Espírito, eles vão impactando uma vida, que depois abençoa outra vida, que depois abençoa outra vida, uma comunidade. Então, pegando ali aquela imagem que a gente viu, né? Nós saímos para fazer ações e, de repente, a gente não só reformou uma casa, mas a gente curou uma pessoa que estava, sabe, num processo de doença depressiva, o olho dela brilhou, ela conseguiu brincar com os filhos. Então, nós vamos avaliar os nossos frutos trazendo realmente diferença na vida das pessoas. E quando a gente percebe, não foi só uma pessoa, foi uma comunidade abençoada. Né? Então, que Deus nos dê a possibilidade de fazer essas diferenças e notar. Porque quando a gente nota que o nosso fruto tem abençoado alguém, isso nos motiva a produzir mais e uma multidão de gente abençoada. Eu acho que é importante também mencionar, pastor, que assim, o fruto, ele não é produzido simplesmente pelo próprio mérito meu, o nosso. O fruto, ele é produzido pelo mérito de Jesus. Há um texto na Bíblia que nós conhecemos muito bem que diz assim, que Deus ele opera em nós tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. Ou seja, é Deus quem produz em nosso coração o desejo de fazer coisas boas ou dar bons frutos, e é o próprio Deus que nos dá o poder para cumprir aquilo que ele nos pede. Ou seja, tudo é obra do Espírito em nossa vida. Então, qual é o segredo? É nos aproximarmos daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é honesto, porque automaticamente nós seremos semelhantes a ele, e isso será notório para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu gostei que foi mencionado aqui que isso é natural. Uma laranjeira dá laranja. Gostava de um professor que ele falava assim, ó, é natural, mas não é sem esforço. Tem uma série de processos e transformações que acontecem numa planta para dar esse fruto. Mas se é laranjeira, dá fruto. Uma outra coisa, quando eu penso assim em fruto, é assim, ó, tem gente que pode olhar para essa situação, para essa metáfora da vida, e de repente algum jovem assistindo fala, pastor, mas eu li lá o fruto do Espírito, mas eu não encontro aquelas características em mim. Calma. Se você nasceu do Espírito, você tem o fruto do Espírito. Eu acredito que alguém, quando aceita Jesus, quando recebe o Espírito Santo, quando decide andar na palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, o fruto nasce na vida dele. Agora, claro, vai lá numa mangueira, aparecem as flores, depois aparece lá aquela frutinha desse tamanho assim. Se você olha para aquela frutinha verdinha assim, é manga sim ou não? É manga. É manga. Tá madura, sim ou não? Não. Quando a gente olha para a nossa vida, que a gente aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, a gente às vezes olha, minha paciência, pastor, é tão pequenininha, mas tem. Agora você vai desenvolver. O fruto está lá. Mas o Espírito Santo, a palavra, a convivência com a igreja, as experiências, os testemunhos, os conselhos, isso tudo Deus vai utilizando para fazer esse fruto crescer, a ponto de amadurecer e poder ser desfrutado, poder abençoar as pessoas à sua volta. Amém. Eu acho que o caminho é não desistir. Você nasceu do Espírito, Deus tem lindos planos para a sua vida e você vai frutificar para a glória de Deus e para a bênção daqueles que estão ao seu redor. Aqui a gente foi muito abençoado por essa discussão. Obrigado, pastor Didio, por essa reflexão tão legal aqui, metáfora da vida, e que seja bênção aí no seu PG também, tá bom? Pastor Everton, você pode orar por nós? Claro, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem um plano extraordinário para a vida de todos nós. Amém. E através do Espírito Santo vai fazendo com que boas ações, em sentido figurado, frutos, amadureçam, cresçam em nossa vida para abençoar outras pessoas. Que possamos ser luz e assim, ao abençoarmos alguém, glorificarmos o teu santo nome. Amém. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.